Olá, meu nome é Cristiano Costa. Sou doutorando em Educação, vinculado ao programa de pós-graduação da Universidade Federal do Mato Grosso. Sou professor de História da Educação Básica de Mato Grosso e membro do GEM, Grupo de Pesquisa em História da Educação e Memória. É um prazer estar aqui na 9ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica da cidade do Porto, Portugal. Nesse vídeo, eu vou apresentar uma comunicação sobre o projeto História Oral na Educação Mato-Grossense, Memória dos Educadores, entre os anos de 1920 e 1950. Essa comunicação foi feita por mim e em coautoria com a professora doutora Elizabeth Figueiredo de Sá, professora do Instituto de Educação e do Programa de Pós-Graduação da UFMT e líder do Grupo de Pesquisa em História, Educação e Memória, o GEM. O GEM foi criado em 1993. Nesse ano, completamos 30 anos. Os trabalhos do GEM têm um enfoque na história da educação em Mato Grosso e no Brasil, especialmente nos períodos colonial, imperial e republicano. Nesses 30 anos de existência, o grupo atuou em 4 frentes de trabalho, onde pôde digitar, catalogar e tratar os documentos disponíveis no Arquivo Público de Mato Grosso. Atualmente, o grupo é coordenado pela professora Elizabeth Sá e pela professora Marijane Silveira. As linhas de pesquisa do grupo se dedicam à educação da infância em tempos de ditadura e história das instituições escolares em Mato Grosso no período republicano entre 1910 e 1980. Bom, o projeto que nós vamos apresentar agora nasce de alguns desafios iniciais, e da busca de soluções. Esses desafios apareceram nas primeiras pesquisas. Nas pesquisas iniciais, a partir dos documentos escritos disponíveis no arquivo público, o grupo encontrou limitações, pois os documentos que existiam pouco revelavam sobre o cotidiano escolar, e as verdadeiras dificuldades enfrentadas, na implantação da instrução pública no estado de Mato Grosso. Foi assim que, em 2001, houve a criação desse projeto História Oral na Educação Mato-Grossense entre 1920 e 1950, para coletar os testemunhos orais de educadores, educadoras, de estudantes, e de familiares. O grupo recorreu às fontes orais para enriquecer os estudos, da primeira metade do século XX. O número de entrevistados no projeto foram 29 personalidades. Profissionais de educação, familiares, estudantes. O mais idoso foi uma professora que nasceu em 1888 e o menos idoso nasceu em 1939. Ou seja, todos eles trabalharam, nesse período. O projeto encontrou alguns resultados. Primeiro, ele concentrou suas atividades mais nas cidades de Cáceres, Vila Bela de Santíssima Trindade, na cidade de Cuiabá, ou seja, na Baixada Cuiabana, que é como a gente chama o entorno da capital do estado de Mato Grosso. Mesmo assim, esses resultados e contribuições vieram a partir da construção de um banco de dados, com um acervo documental oral, com testemunhos de educadores, que serviu e foi disponibilizado para pesquisadores, facilitando a dedicação a pesquisas teóricas, metodológicas, pois diminuiu o tempo que esses pesquisadores passavam, correndo atrás dos dados empíricos. E, além disso, ele destacou, a diversidade de vozes e experiências que existiram na história da educação mato-grossense e trouxeram, um novo olhar para esse cotidiano escolar. Nossa metodologia foi desenvolvida com base na história oral, e inspirado em pesquisadores como Antônio Montenegro, Verena Albert, e o grupo desenvolveu durante esse projeto, um método que ele usa até hoje, que tem um passo a passo, que é a elaboração de um dossiê do entrevistado para acelerar a entrevista e torná-la mais objetiva, criação de um roteiro de entrevista e não uma pesquisa, perguntas fechadas, mas deixar as pessoas falarem um pouco mais. Nesse sentido,
a gente tem pouca interferência nas entrevistas do entrevistador, deixando o entrevistado falar livremente sobre as suas lembranças e buscar na sua memória, e depois o tratamento posterior, que é a transcrição e o armazenamento desse material. Os depoentes trouxeram de suas lembranças, né, a sua trajetória no magistério, a trajetória de formação nas escolas normais, os primeiros cursos superiores do estado de Mato Grosso, a relação que mantinham com a escola, o sistema de funcionamento, as relações que a escola mantinha com o sistema político, né, que naquela época era muito forte, né, e o sentimento que essas pessoas, profissionais e estudantes, né, desenvolveram em relação à educação, né? Eles estavam presentes nas suas lembranças dos castigos físicos que foram citados, né? O respeito à ordem, à hierarquia, as dificuldades iniciais de quem morava longe da capital, né? Estava longe. Para fazer esse projeto e esse trabalho que eu estou apresentando, nós tivemos que nos aproximar, né? Fazer aproximações teórico-metodológicas da história oral e memória, né? Para isso, né, para realizar essa comunicação, tivemos que nos aproximar das discussões sobre memória coletiva e lembranças, reminiscências pessoais, lembranças individuais, né, a partir de Maurice Halbach, os limites e tensões, né, no diálogo entre fontes orais e escritas. Com Paul Thompson, a gente pôde entender a necessidade de uma sensibilidade histórica para interpretar os silêncios, os desvios e as fugas que um depoimento de história oral, por mais inocente e verdadeiro que possa ser, tenha apresentado. Como conclusão desse trabalho, eu trago que os depoimentos enriqueceram a produção historiográfica, né, do grupo, ao incluir e corrigir as perspectivas, né, a partir das fontes escritas. Essa é a característica principal da abordagem de história oral, né, buscada pelo grupo. Uma correlação entre as fontes escritas e magésticas com as fontes originárias pela oralidade, ora completando, ora contrapondo, preenchendo lacunas sobre o passado que as fontes escritas não conseguiram abarcar. A partir da percepção da concentração das entrevistas em torno da capital do Mato Grosso, na Baixada Cuiabana, identificamos uma lacuna que futuros projetos podem vir a contribuir, né? Ou seja, a necessidade de reedição desse projeto, incluindo regiões como a região leste, a região do Araguaia, que pouco tem material que conte a história dos primeiros educadores. Eu agradeço a todos que ficaram até o fim desse vídeo, né? Deixo aqui os meus contatos, né? Aqui está meu e-mail, meu contato de WhatsApp e o Instagram do grupo de pesquisa. Muito obrigado e todos tenham uma boa jornada.